Gagarin nasceu numa fazenda coletiva na localidade de Krotino, distrito de Jatsk, mais tarde rebatizada de Gagarin-Sloinaj, numa região a oeste de Moscou, Rússia, parte da então União Soviética. Seus pais, Alexei Ivanovich Gagarin e Anna Timofeyevna Gagarina, trabalhavam numa Kulkos, fazenda coletiva. Os trabalhadores manuais eram descritos nos relatos oficiais como camponeses, o que indica que isso pode ter uma simplificação na casa de seus pais. A mãe dele teria sido uma leitora voraz, e seu pai um árduo carpinteiro. Gagarin foi o terceiro de 4 filhos, e sua irmã mais velha ajudou a criá-lo enquanto seus pais trabalhavam. Como milhões de pessoas na União Soviética, a família Gagarin sofreu duramente a ocupação nazista na Segunda Guerra Mundial. Seus 2 irmãos mais velhos foram deportados para a Alemanha nazista em 1943, onde foram empregados como escravos e não voltaram até depois da guerra. Quando jovem, Gagarin passou a interessar-se pelo espaço e planetas, e começou a sonhar com sua turnê pelo espaço que um dia se tornaria uma realidade. Gagarin foi escrito por seus professores como inteligente e trabalhador, e por vezes malicioso. Seu professor de matemática e ciência tinha servido na Força Aérea Soviética durante a Segunda Guerra Mundial, o que provavelmente foi uma substancial influência para o jovem Gagarin. Após iniciar um curso de moldador em uma escola profissionalizante a Moscou e iniciar um estágio em uma metalúrgica como fundidor, Gagarin foi selecionado para o ensino secundário técnico em Saratov. Enquanto isso, ele se juntou ao Aeroclube e aprendeu a pilotar um avião leve, um passatempo que assumiria uma proporção crescente em seu tempo. Em 1955, após concluir sua formação técnica, ele entrou para o treinamento de voo militar na Escola de Pilotos de Orenburg. Lá, ele conheceu Valentina Ivanovna Gurecheva, com quem se casou em 1957, após ganhar suas asas de piloto em um MiG-15. Após formado, foi enviado à base aérea de Ulostari, em Oblast de Murmansk, perto da fronteira norueguesa, onde o tempo terrível tornava os voos arriscados. Ele se tornou tenente da Força Aérea Soviética em 5 de novembro de 1957 e em 6 de novembro de 1959 recebeu a patente de tenente sênior. Em 1960, Gagarin foi um dos 20 pilotos selecionados após difíceis processos de seleção física e psicológica para o programa espacial soviético e acabou por ser escolhido para ser o primeiro a ir ao espaço pela sua excelente performance nos treinos. Sua origem camponesa, que contava pontos no sistema comunista, sua personalidade magnética e exuberante, e principalmente devido às suas características físicas. Ele tinha 1,57 metros de altura, 69 quilos, já que a nave programada para a viagem pioneira em órbita, a espaçonave Vostok 1, que em russo significa Oriente, tinha um espaço mínimo para o piloto. Minutos antes do embarque, a nave Vostok 1, Gagarin disse o seguinte, abre aspas, queridos amigos, conhecidos estrangeiros, meus conterrâneos, queridos a toda a humanidade, em poucos minutos, possivelmente, uma nave espacial irá me levar para o espaço sideral. Fecha aspas. Já em órbita, Gagarin teria dito as seguintes frases, abre aspas, toda a minha vida parece-me nesses momentos únicos e belos. Tudo que eu fiz e vivi foi para isso. E a frase mais famosa, a Terra é azul. Como é maravilhosa, ela é incrível. Fecha aspas. Com apenas 27 anos, Yuri Gagarin tornou-se o primeiro ser humano a ir ao espaço, a bordo da nave Vostok 1, no qual deu uma volta completa em órbita ao redor do planeta. Esteve em órbita durante 108 minutos, a uma altura de 315 km, num voo totalmente automatizado, com uma velocidade aproximada de 28 mil km por hora. Pela proeza, recebeu a medalha da Ordem de Lenin. Às 9 horas e 7 minutos da manhã, horário de Moscou, do dia 12 de abril de 1961, a cápsula com o foguete Soyuz R-7 foi lançada de uma plataforma em Baikonur, no Cazaquistão. Foi neste voo ele disse a famosa frase "A Terra é azul". Promovido de tenente a major enquanto ainda estava em órbita, foi com esta patente que a agência TASS soviética anunciou este espetacular feito ao mundo.
que assim tomava conhecimento de que entrava numa nova era, a era espacial, a partir daquele momento. Após o feito, Gagarin tornou-se instantaneamente uma celebridade soviética e mundial, que passou a viajar pelo mundo promovendo a tecnologia espacial de seu país, sendo recebido como herói por reis, rainhas, presidentes e multidões por onde passava. Na América, ele passou por Cuba e pelo Brasil, onde esteve no Rio de Janeiro e em São Paulo, e em Brasília. Em terras brasileiras, foi recebido e condecorado pelo então presidente Jânio Quadros, com a Ordem da Cruzeiro do Sul, concedida a estrangeiros, chamado de Embaixador da Paz. Em entrevista a jornais brasileiros, Gagarin declarou que os brasileiros são muito efusivos nas suas formas de extravasar a alegria, que dependendo do contexto, isso pode soar não como um elogio, mas sim como uma crítica. Por ter se tornado uma celebridade, foi proibido de voltar ao espaço em agosto de 1967, uma vez que se tornou uma peça importante para a propaganda de seu país e da ideologia socialista. Não podendo voltar ao espaço, participou ativamente do treino de outros cosmonautas. Porém, a fama e a popularidade começaram a afetar a personalidade de Gagarin, que se viu bastante afeito à fama, passou a beber constantemente, tendo seu casamento afetado por causa disso, chegando a se ferir em um acidente causado pela bebida na Crimeia, em companhia de uma jovem enfermeira, em outubro de 1961. A partir de 1962, ocupou o cargo de deputado no Soviet Supremo da União Soviética, até voltar à Cidade das Estrelas, o Centro Espacial Soviético, para trabalhar no design de novas espaçonaves. Depois de vários anos afastado, dedicado apenas ao programa espacial, Gagarin voltou ao curso de treino de pilotos para uma qualificação como piloto de caça nos novos caça-MiG da Força Aérea. Após ser desligado do programa espacial, Gagarin fora transferido para um centro de testes de aeronaves, e em 27 de março de 1968, durante um voo de treinos de rotina em um caça MiG-15 sobre a localidade de Kyrgyzstan, ele e o instrutor de voo Vladimir Seryogin morreram na queda do jato, num acidente nunca devidamente explicado. Um inquérito de 1986 sugeriu a turbulência de um avião interceptador pode ter feito o avião de Gagarin sair do controle. Gagarin e Seryogin receberam honras de Estado e foram enterrados na muralha do Kremlin. Documentos secretos russos tornados públicos em março de 2003 mostram que a KGB tinha conduzido sua própria investigação do acidente, além de uma investigação governamental e de 2 inquéritos militares. O relatório da KGB desmente várias teorias da conspiração, indicando que as ações do pessoal da base aérea contribuíram para o acidente. O relatório afirma que um controlador de tráfego aéreo forneceu a Gagarin informações desatualizadas sobre o tempo, porque no momento de seu voo as condições se deterioraram. A equipe de terra deixou também tanques de combustível externos ligados à aeronave. As atividades planejadas para o voo de Gagarin necessitavam de tempo claro e nenhum tanque de polpa. O inquérito concluiu que a aeronave de Gagarin entrou em um parafuso ou devido a uma colisão de pássaros ou por causa de um movimento repentino para evitar outra aeronave, por causa do boletim meteorológico desatualizado. A tripulação acreditava que sua atitude tinha que ser maior do que realmente era, e não puderam reagir adequadamente para trazer o MiG-15 para fora do seu spam. Talvez o legado de Yuri Gagarin tenha sido o aprofundamento da corrida espacial, a explosão de golpes militares em várias nações, inclusive no Brasil, sendo que Jânio Quadros fora deposto após a visita do astronauta soviético, por pressão dos Estados Unidos, temendo que o Brasil se juntasse à União Soviética Comunista no auge da Guerra Fria e popularização do comunismo no mundo. Teorias da conspiração dizem que, ciente que a NASA chegaria à Lua no ano seguinte, em 1969, feito superior à viagem de Gagarin ao espaço, os soviéticos teriam planejado a morte
de um ano antes para eternizá-lo na história e torná-lo um herói imortal. E você, o que acha deste vídeo? Você acredita que os soviéticos teriam matado Gagarin de propósito para eternizá-lo e torná-lo um mártir? O que você tem a dizer? O que você tem a acrescentar? Comente esse vídeo.